Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma quinta-feira para mais uma live do nosso projeto e hoje nós receberemos o professor Antônio Florencio para discutir o tema a importância da internet como ferramenta de ensino. O professor Antônio Florencio ele é doutor em Química pela UFF, é professor de Química no IRFJ e criador do canal Universidade da Química no YouTube e aqui no Instagram. E ele vem hoje aqui bater um papo com a gente sobre a importância da internet como ferramenta de ensino. Eu acho que ninguém mais qualificado do que o professor Antônio para falar sobre esse tema com a gente, vindo da área de Química, mas tem uma longa experiência aqui nas redes sociais também, como Instagram e YouTube, como eu falei. E ele vai trazer para a gente aqui toda a sua trajetória nessas redes de comunicação. E eu estou esperando só o professor entrar aqui na live para mim poder fazer o convite. Ele já está aqui e eu vou fazer o. Boa noite, professor. Boa noite, Willis. Tá me ouvindo? Tudo bem? Eu consigo, mas acho que eu tô travado aí pra você, não? Não, Você consegue me ver direito? estou conseguindo ouvir. O senhor consegue me ouvir bem? Sim. Mas você consegue me ver também? Estou conseguindo ver e ouvir bem. Ah, tá ótimo então. Tá. Primeiramente, boa noite. E é uma satisfação imensa receber o senhor aqui no nosso projeto. Sabendo que o senhor é uma das pessoas que me incentivaram e foi referência para mim poder criar esse canal e a gente poder divulgar a ciência para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir alcançar aqui no Instagram. Eu fico muito agradecido com o convite e, enfim, se eu puder contribuir de alguma maneira, ajudar de alguma maneira, ficarei imensamente satisfeito. Professor, eu fiz uma apresentação formal aqui do seu currículo, mas eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso público aqui, quem não conhece o senhor ainda. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória até chegar onde o senhor chegou hoje, criando esse canal, que acredito que seja muito importante para muitos alunos da área da Química, que é a Universidade da Química. Então, a palavra fica com o senhor e pode se apresentar para o nosso público. Não, muito obrigado. Então, para começo de conversa, eu sou professor. Então, acho que isso resume bem o que eu faço. E eu sou professor desde os meus 19 anos. Claro que não formalmente, né? Com 19 anos não estava graduado, mas já participava de alguns projetos. Então eu dou aula desde os 19 anos desde então eu nunca passei nenhum ano sem dar aula. A minha formação acadêmica foi na UF. Eu fiz a minha graduação na UF, emendei logo com mestrado, com doutorado. E isso foi de 2003 a 2013. Né? Então, teve o período de iniciação científica, teve o período de pesquisa mais avançada com mestrado, depois com doutorado. Participei de projetos de monitoria. Meu primeiro projeto foi um projeto de divulgação científica, inclusive, na UF, ah, especificamente no Instituto de Física. Lá tem um pequeno museu de ciência, pequeno quando comparado com outros, né? Mas ele é bem. Tem vários equipamentos, e lá funciona, é chamado Casa da Descoberta, e lá é um espaço de divulgação científica. Várias escolas levam seus alunos para lá, e tem vários monitores, tem uma oportunidade ali de alunos de graduação atuarem como monitor, explicando alguns experimentos de física e de química também, né? Tem a bancada de química. Então lá foi o meu primeiro emprego, entre aspas, né? Foi o primeiro local que eu atuei tendo uma remuneração, que era na época a bolsa de monitoria. Isso quando eu tinha uns 19 anos também. E teve muita importância para mim até hoje, porque essa ideia de tentar divulgar ciência, falar de ciência,
de uma maneira mais próxima do público ou tentando incentivar a, ao aprendizado científico, para mim foi fantástica e começou nisso, né? Começou logo ali no primeiro projeto da graduação. E, enfim, depois eu fiz a minha graduação, comecei a fazer iniciação científica na inorgânica, na síntese de compostos magnéticos moleculares, eram complexos, enfim, como qualquer outro complexo, né, ligante, metal, só que nós tínhamos como objetivo tentar entender as interações magnéticas que ocorriam ali entre os centros. E eu iniciei esse projeto na iniciação, acho que em 2005, se eu não me engano, e depois eu fiquei 2 anos nesse projeto, só que ele não avançou muito. Chegou num ponto lá que não avançou porque, eu sempre brinco, eu tinha que fazer cristal. Para que as coisas funcionassem ali, eu tivesse real entendimento das interações, eu tinha que cristalizar aquele sistema. E eu não conseguia cristalizar. Por quê? Porque a natureza não estava a meu favor, não estava gostando muito ali da forma como eu estava fazendo. Eu seguia o roteiro, fazia tudo direitinho, mas não cristalizava, não fazia o mundo cristal. E assim, quando a gente faz algumas coisas e essas coisas têm um bom rendimento, você consegue ver que aquilo está avançando, você fica empolgado. Isso te anima a você continuar. Quando não dá certo uma vez, bom, tenta de novo. Aí quando dá certo uma segunda, tenta. Mas chega numa hora que você acaba desistindo, é natural, né? Você fica muito frustrado com aquilo. Aí eu estava meio que frustrado com o meu projeto de IC, nesse ponto. Foi quando eu comecei a trabalhar um pouco com modelagem molecular, ainda vinculado com o próprio laboratório. Inclusive, a professora Maria Vaz, acho que acabou de entrar, que foi minha orientadora durante esse período. E eu comecei a trabalhar com modelagem molecular e avançou bem. Durante esse período foi muito, muito legal, gostei muito dessa área, e onde eu avancei com o meu mestrado e o doutorado. Então, essencialmente, o trabalho de mestrado e doutorado foi trabalhar com esse sistema, só que fazendo modelagem. E aí, quem trabalha com modelagem, bom, tem um leque de possibilidades. Nós podemos fazer inúmeras coisas na área de modelagem molecular. Eu continuei estudando os caminhos de interação, só que agora com a possibilidade de trocar um ligante, trocar um substituinte, ver qual seria ali o efeito de interação. Isso até 2013. Em 2011, eu fiz o concurso para o Instituto Federal, entrei no Instituto Federal, dou aulas essencialmente de Química Geral e Inorgânica lá. E em 2014, eu tentei criar o projeto, hoje eu chamo de projeto beta, na época não era exatamente um beta, que era o Ensinando e Aprendendo. Ainda existe, algumas pessoas ainda acompanham esse canal, mas ele não é atualizado. E a ideia inicial era fazer com que ajudar os meus alunos, sobretudo lá de inorgânica, a terem alguma coisa para estudar em casa, conseguirem ter um material de apoio. Ao invés de recomendar um artigo ou fazer uma apostila, eu preferi gravar vídeos e mandar para eles. Na época não tinha esse tipo de vídeo na internet, no YouTube, por exemplo, especificamente sobre esse assunto. Esse projeto começou no meio de 2014, sei lá, ali para março de 2014, e morreu lá para novembro, mais ou menos. Ele não avançou. Mas que avançou, essencialmente ele avançou, né? Só que não avançou o projeto em si. Tanto é que em 2015 eu iniciei a Universidade da Química, que seguia a mesma ideia, eu só mudei o nome, mudei um pouco a cara. Então a Universidade da Química já tem aí seus 5 anos, ou mais, até mais de 5 anos, que ele está no YouTube. E é isso, acho que eu tentei resumir a parte da minha vida acadêmica até agora. O professor, antes de a gente entrar no tema da nossa live, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todos os professores de química, eu acho que já passou por essa situação, que é você entrar na sala de aula, e o senhor falou que entrou com 19 anos, e ensinar uma disciplina tão difícil. Porque muitos alunos, quando falam, lá vem um professor de química, parece que está vendo a morte para dentro da sala de aula. Como foi para o senhor essa experiência de, com 19 anos, iniciar
como professor de Química? Então, nesse mesmo ano, eu acabei dando aula em 2 lugares. Um deles era um pré-vestibular social que a Igreja Católica local aqui acabou montando. Participavam desse pré-vestibular alguns amigos meus, ou conhecidos, enfim. Eles precisavam de um professor de Química e me convidaram. Não foi tão difícil, porque era um pré-vestibular, era no início. Quem trabalhou já com pré-vestibular, quer dizer, hoje seria pré-ENEM, né? Quem já trabalhou com pré-ENEM, principalmente social, no começo a turma é quieta. Então eles estão ali tentando prestar atenção, você não sabe exatamente se eles estão entendendo ou não, mas no geral eles estão ali bem, aparentemente atentos, pelo menos. Só que, para mim foi complicado, eu estava tremendo, literalmente eu estava tremendo no dia. Mas correu tudo bem. Isso aí foi até tranquilo. Quem também já trabalhou com pré-vestibular social sabe que a turma ela começa muito grande no início e conforme vai avançando no tempo, ela cai exponencialmente em quantidade de alunos. No final vai sobrar 2 ou 3 alunos. E esse foi mais tranquilo. O que foi realmente bem complicado foi nesse mesmo ano, um professor de uma escola aqui próxima se acidentou, eu acabei substituindo ele. Na época eu nem sabia se era legal ou não fazer isso, mas eu acabei substituindo o professor. E ele era uma turma regular mesmo, primeiro, segundo e terceiro ano. E o terceiro ano foi uma experiência muito legal. Eu tive a oportunidade de dar aula para meus amigos. Eu tinha 19 anos, os alunos já tinham 17. Muitos deles eram meus amigos mesmo, de brincar com eles na época da infância. Mas teve um primeiro ano que ali foi complicado. Eu não conseguia fazer com que a turma prestasse atenção, eles falavam demais. Na prática, eles estavam me olhando, pô, o que esse moleque está se passando para o professor aqui? Então, foi bem complicado mesmo. Não fiquei pouco tempo nisso, foi só substituir o professor. Isso levou o quê? Acho que 1 mês e meio, acho que nem chegou a 2 meses. E foi uma experiência bem, bem complicada. Eu achei que fez eu repensar bastante se eu queria ser professor ou não, depois disso. Mas ainda bem que não pesou tão negativamente assim. Eu acho que todos os alunos na graduação de Química, quando chegam na sala de aula, eu acho que é o divisor de águas. Porque aí é onde se divide quem fica no curso de verdade, nos estágios, e quem desiste. Nesse aspecto, tem um ponto. Uma vez eu encontrei um amigo meu na rua, ele tinha começado a dar aula de história. E ele estava meio frustrado com isso, porque eu fui dar aula numa escola privada aqui próxima e a turma não prestava atenção, tinha ali alguns problemas. Eu falei com ele, olha, calma, você entrou substituindo o professor no meio do ano. A turma já estava acostumada com a figura do professor anterior. Talvez, se você entra numa situação dessas, fica complicado. Então, não seja muito fácil. Você não tem só o desafio de ter que dar aula e ensinar. Você ainda tem que mostrar que você é um novo professor para eles. Aí eu falei, olha, relaxa quanto a isso. Sei lá, ano que vem você começa com uma turma desde o início. E aí, começando desde o início, talvez as coisas fiquem mais tranquilas. Comigo, eu tive realmente esse problema quando eu dei aula no meio do período, no meio do ano. De novo, eu estava substituindo. Mas, posteriormente, as turmas que eu dei aula desde o início do ano, ou do período, não voltei a ter esse tipo de problema. Entendi. Ô, professor, vamos entrar um pouquinho agora no nosso tema da live. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância de usar a internet hoje como essa ferramenta de ensino. Sabendo que a pandemia veio para potencializar o uso da internet com as aulas remotas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse uso da internet. Então, eu posso até estar exagerando um pouco nessa forma, mas eu falo com bastante tranquilidade. Eu acho que a internet representou uma revolução em termos de aquisição de conhecimento, e aí nós podemos pensar, sei lá, esse conhecimento em várias esferas, em vários níveis, mas ela mostrou-se uma revolução na área de aquisição de conhecimento tanto quanto
sei lá em 1500 e pouco, eu não sei o ano exato, quando a imprensa de tipos móveis de Gutenberg foi inventada, e a partir daí começamos a ter a distribuição mais fácil de livros. Mesmo assim não era tão fácil, enfim, mas teve uma maior popularização dos livros. No sentido de que antes o conhecimento só ficava encerrado, né, guardado dentro de academias ou de igrejas, ou existia apenas a tradição oral, ou quando tinha um livro, esse livro era manuscrito, portanto extremamente caro, e ninguém conseguia ter acesso a ele, até porque ninguém sabia ler exatamente. Então era uma aquisição muito complicada de conhecimento, mas a partir de um determinado ponto em que foi possível você fazer cópias desses livros, nós tivemos um salto muito grande nessa distribuição de conhecimento. Ainda era muito difícil, o acesso ainda era muito difícil, mas tivemos um salto muito grande. E isso ajudou muito na evolução da sociedade como conhecemos hoje. Isso avançou durante muito tempo. As tecnologias de cópia facilitaram muito a vida. Então, a cópia digital, as impressoras elas se tornaram muito mais poderosas, o livro se tornou algo mais barato, você pode comprar livro com mais facilidade hoje, talvez não livros de química superior, que ainda são muito caros, mas esse acesso se tornou muito mais fácil com o tempo. E aí eu acho que na virada, no início dos anos 2000, talvez, ou no meio da primeira década do ano 2000, nós tivemos a internet começando a ser popularizada. Inicialmente a internet de escada, eu não sei se você pegou esse período, eu acho que não. Eu só tive acesso na internet na universidade, usava internet de escada, que você não conseguia baixar praticamente nada. A velocidade era muito, muito baixa. Vídeo, por exemplo. Vídeo era impossível ver nessa época, mas já era possível distribuir, por exemplo, PDF de lista de exercício, resolução de exercícios, esse tipo de coisa. O que me facilitou muito quando eu estudei Física 3, por exemplo, eletromagnetismo. Tinha um professor do Sul, eu não lembro o nome dele, se eu soubesse eu com certeza agradeceria. Ele resolveu os exercícios do Halliday e colocou no blog dele na época. E aquilo ele ajudou demais para passar naquela disciplina. Bom, daí colocando, sei lá, de 2010 para cá, né, a segunda década dos anos 2000, nós tivemos como posso dizer, um acesso muito mais fácil, não só a esse conhecimento em si, seja de química, história ou o que for, mas a comunicação tornou-se muito mais fácil. Você não precisava agora, não tinha tanta necessidade de você pegar um livro, ler e estudar. Você poderia aprender diretamente com a pessoa. E a internet possibilitou isso. Isso já existe há muito tempo, né? Assim, talvez agora por conta da pandemia que ela está entrando está sendo olhado de uma outra maneira, com um pouco mais de necessidade. Professores estão se preocupando, se interessando em produzir materiais digitais, talvez porque eles precisam disso, né? O empregador deles está exigindo isso, mas de qualquer forma a maneira como se olha hoje é diferente. Não é exatamente a mesma do ano passado, por exemplo. Se eu pegar 2019 e comparar com 2020, a forma como encaramos é diferente. Enfim, é isso que eu considero. A internet é uma forma de distribuir conhecimento, de você ensinar muitas coisas, e literalmente tudo, qualquer coisa, você pode ensinar através da internet. Isso em várias escalas, isso em várias camadas. Você pode pegar, por exemplo, canais gigantescos, excelentes, como é o caso do Manual do Mundo, que começou ali fazendo alguns experimentos simples, que eram muito parecidos com experimentos que, quando eu era criança, eu assistia em alguns desenhos, né? Tinha lá o desenho e tal, no final tinha um pedacinho educativo ensinando a fazer alguma coisa. É uma forma de se ensinar ciência dentro de uma escala. Ele, obviamente, expandiu, começou a fazer outras coisas. Você pode pegar para a nerdologia lá do Atlas, suas várias formas, onde ele pega várias referências e ensina a ciência com base de algo pop, algo popular. E aí o jovem ele começa a olhar aquilo, se interessa por ciência de alguma forma. Ou você pode pensar de uma maneira mais formal, uma aula mesmo, uma videoaula, ensinando o conteúdo desde o início.
isso para o ensino médio, com preparatório, para a graduação, para pós-graduação, para preparar para o concurso. Existem inúmeras formas de você utilizar a internet para ensinar, em várias escalas, em várias esferas, com diferentes públicos. A única coisa que eu ainda acho que é deficitária é a parte prática. No curso de Química tem sua aula prática, então eu posso fazer algumas demonstrações. Eu mesmo acabo não fazendo, mas é possível fazer algumas demonstrações em casa. Mas o aluno em si, no ensino formal, não é a mesma coisa. Literalmente, ele tem que colocar a mão na massa, ele tem que fazer o experimento, ele tem que ver que não deu certo, e ali onde não deu certo, onde que ele tem que corrigir. Essa parte, ele tem que... ainda deficitário, não tem como, né? É igual, sei lá, assiste uma aula de culinária, fazer um determinado prato. Uma coisa é você assistir, mas tem que colocar literalmente a mão na massa. Você tem que saber se realmente aquilo ali vai dar certo ou não. Eu acho que tirando isso, como diz uma amiga minha, é um oceano azul para você ensinar qualquer coisa. O professor, o senhor falou dessa nova modalidade, né, de ensino. O senhor acha que no curso de Química, essa forma de aula remota, ele prejudica um pouco a formação do estudante no curso de Química? Então, a priori não. A priori não, porque você tem exatamente uma equivalência ali de conteúdo, vamos colocar assim. Tirando obviamente a parte prática, né? O próprio, acho que foi o Leonardo que comentou isso, ele falou que a parte prática realmente fica muito deficitária, prejudica bastante. Mas a parte teórica, eu acho que você acaba tendo uma equivalência. Qual o problema? O problema é que não é todo mundo que gosta de assistir aula pela internet. Não é todo aluno que gosta dessa maneira. E por que não gosta? Porque não gosta. Só isso. Tem alguns que se dão muito bem, que gostam demais, que preferem até mesmo estudar em casa, na escola, se for o caso, ou para a universidade. Mas tem aqueles que simplesmente não gostam de ver vídeos, não é a maneira que eles gostam de aprender. Esses, obviamente, não vão ter tanta facilidade, vão se sentir prejudicados. Agora, se formos pensar em termos de conteúdo, imaginando o aluno que ele consiga aprender, sabe, que ele consiga aprender, o termo foi estranho, que ele goste de aprender dessa forma, né, pensando no aluno dessa maneira. Bom, aí vai muito mais do professor. Assim como tem professores que em sala de aula conseguem ensinar muito bem, construir o conhecimento e o aluno entende aquilo, obviamente se ele presta atenção, Boa noite, pessoal. Estamos voltando aqui. O professor Antônio teve um problema com a internet dele. Vamos aguardar ele reconectar para a gente poder fazer o convite novamente. Williams, Oi, professor, tá me ouvindo? estou te ouvindo. Tá conseguindo me ver? A imagem tá parada? Tá normal agora a imagem, não tô conseguindo te ouvir. Ah, tá ótimo. Eu não sei o que houve, deve ter, enfim, problema. Esse é um problema de se depender da internet, né? Acaba sendo um problema. Meu pessoal, Eu tinha feito uma pergunta sobre se essa forma de ensino, pelo uso da internet, ela deixava a desejar em algum aspecto na formação do aluno de Química. então, como eu estava falando, eu não sei até onde eu consegui falar e você ouvir. Até a parte prática que o senhor falou. Então, a parte prática realmente é complicada, não tem muito o que se fazer aí, mas a parte teórica, como eu falei, tem alunos que não gostam, porque simplesmente não gostam. Esses vão ter dificuldades mesmo. Mas assim como tem o professor que em sala de aula presencial, alguns infelizmente vão ter dificuldades para construir ali um conhecimento, para ensinar as coisas de uma maneira adequada, enfim, tem realmente dificuldades em ensinar e o aluno acaba não aprendendo,
e outros conseguem fazer isso de maneira maravilhosa, a mesma coisa vale para online. Teremos ali colegas, professores que vão conseguir desempenhar bem esse papel, vão conseguir ensinar, e tem outros que não vão, porque terão ali suas limitações, terão suas dificuldades. Então, assim, no mundo ideal, né, em condições normais de temperatura e pressão, na condição ideal, eu considero que não há perda nenhuma, tirando, obviamente, os problemas da parte prática. Exceto se tiver enfim, dificuldade por parte do professor e por parte do aluno. Mas em uma situação em que o professor consegue trabalhar bem o conteúdo, eu considero perfeitamente equivalente. Em alguns aspectos é até melhor. Considero até tendo algumas vantagens. Não da forma como está tendo agora, de cumprir conteúdo programático, porque o professor ele tem ali um tempo, ele tem que finalizar aquele tempo, que eu considero que essa é a maior limitação do ensino formal dentro de sala de aula. O professor ele tem que começar o período, tem que terminar o período, tem que finalizar ali o conteúdo. Existem inúmeras coisas, quando o professor gosta mais de falar, que ele poderia focar em um ponto, ele poderia, pensando em aula de graduação, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica é quando o professor consegue colocar mais artigos acadêmicos no meio da aula. Sejam artigos acadêmicos formais, artigos mais de divulgação, enfim. Mas nem sempre ele tem tempo para isso, porque ele vai ter que cumprir aquele conteúdo, então vai ter que priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Se, com um conjunto de aulas online, por exemplo, eu tento fazer isso nos meus cursos ou mesmo no canal, eu tenho mais tempo para isso. O tempo deixa de ser uma variável nesse sentido. Eu posso simplesmente ensinar ali o que seria o conteúdo padrão, mas eu posso colocar muito mais informação, enriquecer muito mais aquilo. Porque como é gravado, o aluno pode assistir quantas vezes ele quiser. O tempo deixa de ser uma variável nesse aspecto. Pensando, né, nesse último modelo que eu falei. Mas se você pensa no ensino formal, aí no ensino formal cai de novo o mesmo problema, né? Ele tem que fechar ali o conteúdo e de repente ele não consegue ensinar tanto quanto ele gostaria. Eu acabo falando demais, William, mas desculpa. Mas, Não, fica à vontade, professor. em resumo, numa situação ideal, no PV igual a NRT, como acho que foi a Érica que colocou, não tem deficiência nisso, tirando, obviamente, a parte experimental. Tem uma pergunta aqui de um companheiro que está acompanhando a nossa live. Ele pergunta assim: como realmente acompanhar a construção de conhecimento do aluno à distância? Então, esse daí é um pouco mais complicado. Até porque, pensando numa aula, nada garante, por exemplo, que ele está com a câmera fechada e que está de fato assistindo a aula. Já tem vários memes aí, né, falando, fazendo a chamada, sabendo se o aluno está online ou não. Isso é complicado, não tem jeito. Como é que você tenta? Passando algum trabalho, alguma avaliação, resumos, na esperança de que ele acabe escrevendo ali algo que te agrade. Esse é um desafio também que a gente tem em sala de aula, né? É muito parecido nesse respeito, porque em sala de aula você pode ensinar, alguns alunos vão levantar a mão e vão falar: professor, não entendi, professor, estou com dúvida, professor, estou com determinado problema. Outros vão ficar olhando para você, você acha que ele está entendendo e ele não está entendendo. É simplesmente assim, você não acompanha. Aí como é que você tem uma ideia disso? Como você coloca a prova. Aí, bom, daí é questão de prova, nós podemos questionar, enfim, tem muito debate em cima disso, mas em sala de aula a gente também acaba tendo muito pouco desse parâmetro. Quando você coloca alguma atividade que envolve mais a participação do aluno de maneira mais ativa, e existem muitos profissionais que são mais especialistas, tem uma maior especialidade nesse sentido, você consegue ver uma evolução melhor. Mas no ensino que a gente chama de tradicional, que é o que eu passo, o que você passou, o que eu acabo adotando a maior parte do tempo, é a mesma dificuldade da aula online. Você pode achar que o aluno está entendendo. Você pode ter uma ideia de que ele está acompanhando porque ele não fez nenhuma pergunta. Mas, na verdade, pode não estar. Na aula online também é a mesma coisa. Eu acho, né? Eu vejo dessa maneira. E como que a gente sabe que está acompanhando? É passando alguma atividade em que o aluno vem interagir. Né? Se você passa algum seminário, por exemplo, talvez ele teve uma necessidade de estudar e começa a participar
um pouco mais. São essas atividades, pelo menos eu vejo dessa forma. Mesmo. Eu acredito que o senhor já tem uma experiência através da Universidade da Química. Que o senhor tem vários alunos que vêm sempre deixando depoimento lá e comentários que as aulas online que o senhor fez e disponibilizou ajudaram eles em alguma questão que eles estavam com dúvida em relacionada à química. Eu acho que isso é uma prova que dá para conciliar as aulas presenciais com as aulas via internet. Sim, sim, eu fico muito feliz com esse retorno. Assim, eu recebo um número grande de comentários, e-mails de alguém que passou no concurso para a Universidade Federal, porque, sei lá, assinou um curso, assistiu uma aula, ou foi aprovado no mestrado, doutorado. Eu recebo bastante comentários positivos. Só que, né, de novo, é completamente possível conciliar. Mas talvez nesse universo aí tem aqueles alunos que vão assistir a aula e não vão gostar, não conseguir atingir o objetivo. É claro, não tenho pretensões de ou agradar todo mundo ou fazer com que todo mundo compreenda. Muitos se dão muito bem com essa metodologia. Outros, infelizmente, não. Ou, infelizmente, outros acabam não gostando dessa metodologia. E quando a gente pensa em ensino mesmo, ensino formal, ainda tem outro problema. Se a pessoa tem acesso realmente tem possibilidade de assistir a aula. Eu tenho meu celular, eu tenho meu computador, não divido ele com ninguém. Mas imagina uma casa que tenha 3 filhos, 4 filhos de idade escolar, por exemplo, ou mesmo na academia, só tem um computador. Tem ainda essas complicações que, enfim, acabaram aparecendo, né, devido ao período que nós estamos vivendo. Eu acho que essa vai ser a maior dificuldade nesse retorno às aulas, que é você inserir essas pessoas que não têm acesso a um tablet, a um computador. Sim, tem algumas políticas públicas nesse respeito, mas de qualquer forma é bem complicado. Isso é um gargalo muito, muito complicado mesmo de ser resolvido. Ô professor, outra dúvida, a gente está falando aqui da importância da internet como essa ferramenta de ensino, mas a gente também tem um outro lado da moeda, que é hoje a internet ela está sendo bombardeada diariamente de vários fake news. Na sua visão, como um divulgador de ciência, como um criador de um canal que fala tanto de ciência, como é que o senhor vê essa disputa de a gente negar tanta ciência através desses fake news? Eu já passei por ser dono de uma farmácia de manipulação, estou falando de remédio só para me beneficiar. Já passei Já por comprar acompanhei. comprado Já da indústria acompanhei. farmacêutica, até da Globo. Até da Globo já recebi patrocínio. Então, bombardeio à ciência e fake news desse tipo, de novo, sempre existiram. Isso não é de hoje. Se você pegar, existem muitos livros conspiratórios que trabalham exatamente com a mesma ideia. Qual é a diferença? A diferença é que, na mesma proporção que, como a internet avançou, as coisas boas aumentaram nesse sentido, as coisas ruins também aumentaram na mesma proporção. Antigamente, era complicado termos acesso a livros, também era complicado ter acesso a esses livros mais conspiratórios. Então, isso sempre existiu, só aumentou na mesma escala, né? Aumentou na mesma proporção. O fato é o seguinte, eu sou bem pragmático em alguns aspectos. Por exemplo, tem pessoas que acreditam cegamente em um determinado conceito. Tem gente que acredita cegamente que a Terra é plana, e não adianta você falar o contrário. Não importa argumentos, não importa o que você vai falar, ela acredita naquilo. Terra plana é um negócio que a gente ri, não tem muito problema. Mas existem inúmeras outras coisas que as pessoas acreditam cegamente. E esse grupo, você vai mudar a opinião dela dificilmente. Dificilmente. Ela acredita naquilo ali e pronto, acabou. Não vejo muito como mudar. Tem outro grupo que é muito mais ponderado, que olha a ciência como sendo uma coisa boa, que entende que ciência não é senso comum, que não é porque eu vi, ou que eu acho, ou que eu tenho certeza que eu acredito naquilo, que aquilo é verdade, que aquilo faz parte da ciência. Esse grupo também você não muda para o outro lado, né? Ele também permanece ali. E existe o meio, né? O que é esse meio? Ou é aquela pessoa que está no início da vida,
estudantil, né? Um jovem ali, nos seus 14, 15 anos, está começando a estudar. Pessoas que não tiveram oportunidade de ter um ensino formal, por exemplo, não tiveram oportunidade de estudar, mas que é, são, estão à disposição de aprender coisas novas. Enfim, existe um meio ali, e esse meio, eu acho que assim, se ela só estiver recebendo, só for bombardeada por fake news, por essas teorias conspiratórias, que a cada dia estão ficando mais lapidadas, as histórias estão ficando cada vez mais elaboradas, o roteiro está ficando cada vez mais convincente, ela vai acabar seguindo por esse lado. Por quê? Porque é aquilo que ela tem contato. Por isso que eu considero que é muito mais necessário que a divulgação científica seja feita numa escala muito maior, por muito mais profissionais, por muito mais pessoas. É exatamente para que a gente venha expor o que é mito, o que é verdade, como que a ciência funciona, como que as coisas funcionam. Para exatamente esse meio, ele conseguir encarar um assunto desse, olhar o outro e ver, olha, qual que tem mais razão? Né? O que é ciência? Por que eu vou acreditar nisso? Eu vou acreditar nisso porque eu me beneficiei. Se eu tenho um celular hoje, por exemplo, estou participando dessa live, isso foi evolução científica. Se eu tenho luz dentro de casa, isso é evolução científica. Se eu tenho a minha garrafa d'água aqui, que é feita de polímero, isso é evolução científica. Se eu tenho uma saúde relativa hoje, uma expectativa de vida até os 70 e poucos anos, isso foi evolução científica. Se ela começar a perceber que ela só tem uma vida mais agradável hoje porque a ciência existe, porque a ciência evoluiu, isso talvez ajude ela a não achar que a ciência não serve para nada ou que a ciência está enganando. E mais uma vez, eu sempre falo em vídeos, falo em palestras que eu dou, a universidade como um todo, e eu fico feliz de ver que, talvez por conta da pandemia ou não, hoje ela está mais preocupada nesse respeito, ela tem que investir mais na divulgação dos seus trabalhos, na divulgação científica, em qualquer esfera e para qualquer público, desde o trabalho mais elevado, mais rebuscado, até o trabalho mais simples, ou a divulgação mais simples. E nós precisamos disso, né? Eu acho que é um espaço que ficou vazio há muito tempo e que algumas pessoas, por ignorância ou por mau caratismo, ou pelos dois, ou por nenhum dos dois, acabou ocupando e distribuindo essa enorme quantidade de fake news que nós temos por aí. Esse ponto que o senhor tocou, eu também concordo. Eu acho assim que a universidade ela perdeu esse elo com a sociedade. Ela está inserida na sociedade, produzindo ciência a todo momento, mas eu acho que a gente está pecando nessa divulgação da ciência em meio à sociedade que a universidade está inserida. Então, eu queria saber do Sim. senhor como é que o senhor vê um futuro para essa universidade. Como é que a gente pode tentar conseguir alcançar mais pessoas? Não, então, como você deixou bem claro, a universidade ela produz, não é que ela não venha produzir, ela produz muita coisa. Inclusive, um professor universitário trabalha pra caramba. Só que, no meio de tantas coisas lá que ele tem que colocar, o relatório, pedir lá o financiamento, fazer o fechamento de contas, no meio de tantas coisas, assim, uma delas, eu acho que ele deve começar a se preocupar com a divulgação desse trabalho. E são coisas simples. Eu tenho vários amigos já que criaram um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, por exemplo, para exatamente divulgar aquilo que eles estão produzindo. Estão fazendo uma síntese, né? Tira ali uma foto, grava um videozinho do agitador magnético ali no balão de fundo redondo, mudando de cor, e um pequeno texto explicando o que ele está fazendo ali. São algumas medidas simples que eu não vejo que dê tanto trabalho em si, né? O próprio aluno ali de iniciação científica ele pode fazer isso, ele já está inserido nesse meio, mas que eu acho que pode ter um impacto fantástico, no sentido de que as pessoas já estão vendo o que está sendo feito, né? O que está acontecendo ali. Eu acho que essas medidas ajudam bastante. Agora, o profissional vir, gravar um vídeo, criar um canal, isso é válido para aqueles que têm facilidade ou para aqueles que querem realmente fazer isso. Não é todo mundo que gosta dessa dinâmica. É natural também, né? As pessoas são diferentes. A pessoa pode ser um excelente pesquisador,
O outro pode ser um excelente comunicador e também não vai saber fazer síntese de uma forma adequada. Eu, por exemplo, não sei fazer síntese, né? Como eu falei, não consegui cristalizar lá os meus complexos. Então, mas eu acho que essas medidas simples, de abrir um perfil no Instagram, tem vários abertos já. Por isso que eu falo que eu estou gostando de ver isso, porque essa quantidade aumenta, está aumentando. Eu só espero que continue sendo abastecidos. Mas, para a mente que está por trás do projeto, se ela entender que ela precisa divulgar aquilo, quando falo divulgar, não é divulgar apenas para os pares, porque todo mundo quer escrever um artigo científico. Só que o artigo científico ele é lido só pelos seus pares. A Química Nova é uma revista excelente. Nós temos ali artigos muito, muito bons mesmo, muito legais. Um artigo, por exemplo, que eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre como os saneantes funcionavam, água sanitária, enfim, para limpar a casa. Um artigo muito bom. Mas quem é que lê Química Nova? Não é o meu vizinho aqui da esquina. São químicos que leem. Então, ali é uma comunicação de químico para químico, por exemplo. Eu citei Química Nova porque ela é em português, né? Quando a gente coloca as revistas em inglês, reduz ainda mais a quantidade de... aumenta em termos mundiais a quantidade de leitores, mas reduz em termos de brasileiros lendo, né? Por conta do acesso à língua. Eu acho que eles têm que pensar na comunicação para o grande público também, não só entre os pares. Né? Para o garoto lá de 13 anos, 12 anos, para a dona de casa que não concluiu o ensino médio e não estudou mais nada, para o cara que concluiu o ensino médio e acabou não estudando mais nada, ou para aquele que nem teve a oportunidade de concluir o ensino médio. Isso tem que chegar nessas pessoas, até porque são eles que financiam também, né? O nosso salário ou toda a pesquisa vem do imposto deles, de todo mundo. Então, eu acho que a universidade, para essa próxima década, um dos desafios dela vai ser pensar isso. Fazer essa comunicação não só entre os pares, que isso já é feito, mas para o grande público. Eu estou acabando agora o meu curso de Química, ainda sou aluno graduando do curso de Química, e eu vejo que ainda existe esse distanciamento do aluno com o professor. Pelo menos na universidade onde eu estou inserido aqui, eu consigo ver ainda esse distanciamento. Isso é uma coisa que vem com o tempo. E também tem uma questão de geração. Não tem como você negar. Nós nos acostumamos muito com o ritmo, com uma dinâmica, com a própria natureza mesmo. Se utilizar o celular é esse, né? Alguém fica ligando, chamando e acaba trabalhando um pouco. Mas eu ia falar exatamente do celular. Eu me dou muito bem com a dinâmica do computador. Eu gosto muito de utilizar o computador. Mas eu tenho dificuldades, por exemplo, de utilizar o celular. Eu gosto muito mais de utilizar o computador do que o celular. Mas é por quê? Porque eu me acostumei muito em utilizar o computador mesmo. Então você pensa, um professor que há décadas dá aula, tem uma comunicação de uma forma, está acostumado ali com o seu trabalho, e você fala, olha, não, você vai ter que colocar sua cara agora, expor sua cara para milhares de pessoas, por exemplo. É difícil, a menos que ele goste de fato disso, realmente é algo bem, bem complicado para ele. Mas isso é uma coisa que tende a mudar. Tende a mudar. Existem muitos professores também que são mais experientes, que eles não pensam dessa maneira, estão muito abertos para inovações. Nós já temos um quadro de professores de uma outra geração, muito mais jovens, enfim, conjuntos de expansões, reforma da Previdência que nós tivemos, o número grande de servidores foram aposentados, nós temos um número muito mais novo, muito maior de professores mais jovens, mais acostumados com essa tecnologia. E eu acho que isso é uma coisa que tende a mudar sim. Eu tenho um espírito otimista nesse respeito. Talvez não necessariamente para você que está finalizando agora um curso de Química, deva ter dois períodos. Mas para as novas gerações, sim, eu sou bastante otimista nesse respeito. Ô professor,
Eu queria fazer a última pergunta aqui para o senhor. Quais são as suas perspectivas para a Universidade da Química? Eu sei que o senhor já conseguiu alcançar é, muitas pessoas no YouTube e aqui no Instagram, mas tendo alcançado essa quantidade de alunos, de professores também que acompanham o seu trabalho, qual é o seu objetivo agora com a Universidade da Química? Olha, William, mas a pergunta é difícil, porque durante esses 5 anos a Universidade da Química simplesmente seguiu o fluxo, eu não tive necessariamente um planejamento. Então, por exemplo, em fevereiro eu falei que não ia gravar nenhum vídeo falando sobre coronavírus, porque é a modinha, né? Esse é um negócio que ia aparecer e depois iria desaparecer. Eu estava enganado quanto a isso, né? Infelizmente estava enganado quanto a isso. Eu imaginei que fosse algo muito mais rápido, mas não foi, não é. E ao mesmo tempo eu acabei produzindo bastante vídeo com esse tema. O que acabou atraindo muita gente para o canal, por exemplo. Ele tem uma diminuída agora em termos de crescimento, mas em dezembro eu estava com 60 mil inscritos. Ele agora está com 96. Ele teve mais de 30 mil inscritos durante esse período, muito proveniente dos vídeos que eu produzi, falando sobre a atividade de fármacos, se funcionava, se não funcionava. Quer dizer, nenhum funcionava, né? Se funcionaria de uma forma ou se funcionaria de outra. Então foi uma coisa que eu não esperava em 2020. Em 2019 eu comecei a gravar vídeos do Dr. Stone, que também atraiu um público considerável, só que eu não havia pensado exatamente no Dr. Stone. Então, se eu vou pensar sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou focar em 2021, eu não sei. Não sei exatamente. O que eu desejo muito é que o canal chegue aos 100 mil inscritos. Eu acho que esse é um símbolo que eu acho bem importante para o canal, que eu nunca imaginei que fosse chegar. Claro, eu desejaria que chegasse, mas eu nunca imaginei que eu fosse chegar. O que eu não quero é desistir. Né? O que eu não quero é deixar o projeto de lado e não produzir mais vídeos. Mas o que eu tenho muita vontade, sim, são de dois focos. São dois focos em especial. Um é tentar produzir mais coisas que vinculem a química ao dia a dia. Falar medicamentos, suplementos, coisas do dia a dia, como a química está na cozinha, enfim, com o objetivo de o meio que eu falei, né? Tem um grupo lá que não vai aceitar nada, outro que é bem adepto, mas tem um meio ali. Para exatamente tentar instruir esse meio, mostrar que a química é importante. Ele pode até não achar legal, mas que pelo menos entenda que é importante. E dar um foco maior, eu tenho até alguns planos interessantes, dar um foco maior para a galera do ensino médio / preparatório, de uma maneira mais formal, para que esses venham aprender química de uma maneira um pouco diferente do que a gente considera o tradicional. Enfim, um ensino aprofundado, sim, de maneira densa, mas de uma maneira um pouco diferenciada. Mas, enfim, são planos que eu vou ver se eu consigo implementar em 2021. Não sei se vai ser em 2021, 2022. Eu espero, sim, que isso avance. E, enfim, tomara que dê certo, tomara que continue. Eu acho que esse é o maior desafio, é você se manter motivado, sabendo que tem tantos outros canais que não falam de ciência, e aí quando você vai olhar no YouTube, são vários e vários inscritos. E você ali lutando para fazer uma divulgação científica. Eu tenho essa dificuldade também no YouTube, que meu canal não consegue crescer para a gente poder fazer live através do YouTube, mas é difícil. Às vezes dá vontade de desanimar, mas a vontade de divulgar a ciência é bem maior. Então, como eu falei, eu tô nesse mundo digital crescendo aos poucos, né, literalmente aos poucos, desde 2014, né? 2015 Universidade da Química, mas desde 2014 continuando aprendendo. No geral, eu publico no mínimo 2 vídeos por semana. Eu tenho, de maneira um pouco mais garantida, o bate-papo de domingo e as entrevistas nas segundas-feiras. Esses eu estou conseguindo manter. E no meio da semana, eu acabo produzindo alguma coisa, alguns vídeos. Mas, por exemplo, tem semana que eu acabo não produzindo porque, sei lá, estou desanimado, tá chato, não tenho tempo, uma série de fatores.
Mas isso é uma coisa que eu acho legal, porque eu me dou o direito de, se eu quiser ficar uma semana sem produzir nada, eu não tenho a pressão de produzir alguma coisa. Mas até agora, ao longo desses 5 anos aí, tenho em média 2 ou 3 vídeos por semana. Eu acho que tem sido um volume relativamente bom. Claro, tem suas falhas, enfim, mas no geral tenho algo em torno de, em média, 3 vídeos por semana. Professor, chegamos ao final aqui da nossa live. Hoje está tão legal. Foi rápido, rápido, passou muito rápido o tempo, mas eu queria agradecer muito por senhor ter disponibilizado essa horinha aí do seu dia para bater esse papo com a gente. Assim, eu aqui no interior de Alagoas, numa cidade chamada Arapiraca, representando um curso de Química aqui no campus do interior. Para a gente, a sua presença aqui tem uma representatividade muito grande. Como aluno, como admirador do seu trabalho, e tem muitos amigos meus que estão aqui hoje, aqui acompanhando na live, já entraram, já saíram, que estudam lá comigo no curso. E para a gente é uma satisfação imensa te receber aqui, e eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por o senhor ter disponibilizado esse tempo. Olha, Williams, enfim, como eu falei, fico muito honrado, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria agradecer a todo mundo que comentou, vi que alguns comentaram. Enfim, não consigo mais ver aqui a barra de rolagem, mas o Leonardo do Fórmula de Soluções, a Simone comentou, várias pessoas comentaram. Eu agradeço bastante o comentário. Vocês estarem assistindo, eu agradeço muito mesmo. Tive a oportunidade de, bom, não sei se ainda está presente, a minha ex-orientadora, como eu falei, de mestrado e doutorado, entrou. A minha ex-professora de inglês da quinta série apareceu aqui também na live. Não sei se ela está aqui, se tiver, um beijo, professora Regina Lúcia. Enfim, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, quem eu convidei que está aqui, enfim, muito obrigado mesmo. E obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, Universidade da Química, estou à disposição para qualquer outro bate-papo. E eu, como aluno de graduação e futuro professor, se eu tivesse de dar um conselho ao professor Antônio, eu falaria que não desista do canal, porque o seu canal é muito importante para a gente, como estudante. Muitos dos meus amigos aqui, como eu falei, já usaram do seu canal para estudar para a prova, para fazer revisões de trabalho. Então, não desista do seu trabalho, que ele é muito importante para a gente. Tá. Pode deixar, não está nos planos. Pelo menos não está nos planos. E, mais uma vez, muito obrigado. Professor, uma boa noite e até a próxima. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.